Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, 31 de janeiro, último dia da janela de transferências na Europa, pelo menos em relação às principais ligas. E com a chegada de fevereiro, você sabe o que isso significa, né? Movimentação do Glorioso no mercado de transferências em busca de reforços para que a gente possa seguir esse processo de fortalecimento do nosso elenco e a preparação para os principais desafios dessa temporada. Nesse vídeo aqui eu quero conversar com você a respeito das fatias do Jefinho, a divisão que vai acontecer entre Botafogo e Resende. Existiu uma dúvida em relação à questão do direito econômico, que é diferente do direito federativo, mas o advogado especialista em direito esportivo Fernando Lamar se pronunciou, falou sobre o caso e eu vou trazer a informação aqui para você. Também quero destacar aqui os bastidores da vitória diante do Fluminense. A Botafogo TV, depois de muito tempo, mas muito tempo mesmo, fez um vídeo de bastidores super interessante, com profundidade, mostrando todos os personagens dessa vitória para cima do Tricolor das Laranjeiras. Um vídeo muito bacana de 25 minutos, mas que vale cada segundo do seu tempo. Roupeiro, massagista, médico, auxiliar técnico, preparador físico, fotógrafo, jogadores, comissão técnica, treinador, todo mundo aparecendo ali e, inclusive, quero trazer aqui alguns destaques das falas do Castro, né, na hora de conversar ali com os atletas antes desse clássico. Muito interessante algumas falas do treinador e, naturalmente, merece o destaque aqui. Também vou trazer declarações do Marçal e do Vitor Sá, que se pronunciaram sobre a saída do Jefinho. Tudo isso eu vou comentar aqui para você, só que, claro, antes de mais nada, fica aquele pedido especial. Deixa o seu like, isso é importante na distribuição desse conteúdo. Mais botafoguenses ficam conhecendo o canal. E se você não for inscrito, aquele pedido também para lá de especial, se inscreva. Clica no sininho depois para ativar as notificações e com isso ficar por dentro de todas as novidades. Lembrando sempre que na hora do almoço vou estar aqui para a nossa resenha tradicional, ali por volta de 1h05, live aqui no Fala Fogão. E você pode acompanhar as nossas resenhas, todas as lives, se não aqui no YouTube, no Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Lembrando também que às 22 horas eu e Ricardo estaremos juntos aqui com vocês para poder conversar sobre o Botafogo. Dito isso, vamos em frente. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui é essa questão sobre a divisão do Jefinho. Afinal de contas, o Botafogo tem 60% dos direitos econômicos do jogador, o Resende tem 40% dos direitos econômicos do jogador, porém, o Botafogo detinha 100% dos direitos federativos. E foram esses direitos que foram cedidos ao Lyon, ou seja, o Botafogo continua com seus 60% e o Resende também com seus 40% em relação aos direitos econômicos. E aí surgiu essa dúvida. Esse valor que o Botafogo vai receber de empréstimo, o clube negou, é verdade, mas a gente trabalha com a informação que está circulando logicamente. Segundo a informação, são 27 milhões de reais aí para serem repartidos. E por que repartidos? Por que o Resende vai receber 40% desses 27 milhões que estão sendo falados por aí? Vou trazer a informação aqui, a declaração do Fernando Lamar, advogado especialista em direito esportivo, que explicou essa situação. Ele disse o seguinte, abre aspas, toda negociação tem que ser lançada no TMS da FIFA, que é um sistema de transferências internacionais. Os contratos, os valores de transferência da opção de compra. O Resende vai ter garantidos os 40% dele no condomínio dos direitos econômicos, seja na transação temporária ou definitiva. O Botafogo tem que comunicar o Resende, inclusive, né, fazer tudo certinho ali. Não necessariamente precisa repassar essa grana para o Resende de imediato, tá? Não necessariamente, mas o Resende vai ter direito a receber 11 milhões de reais dos 27 que estão sendo falados. Ou seja, o Botafogo fica com 16 milhões e meio de reais nesse primeiro momento. O Jefinho sendo vendido efetivamente lá para o Lyon, né, a equipe francesa exercendo a opção de compra, mais 10 milhões de euros, 55 milhões de reais na cotação atual, vão ser divididos. Dessa maneira, o Botafogo pode chegar a receber pelo Jefinho 49 milhões e meio de reais. Lembrando que o Botafogo, para poder garantir a permanência do Jefinho junto ao Resende, pagou 1 milhão de reais. Então a questão aí do lucro em cima dessa operação vai ser obviamente absurda, extremamente elevada em termos percentuais. A gente fica chateado pela saída do jogador, mas a decisão já foi tomada, não tem como voltar atrás, então a gente tem que seguir em frente, né? Ficamos chateados sim, a questão dos valores aí o clube negou, já era esperado, mas no fim das contas,
Acho que o principal problema nessa questão do Jefinho, além dessa questão do modelo, eu sinceramente não gosto dessa ideia de emprestar um grande destaque da nossa equipe. Acho que se você quiser contratar, tem que vender em definitivo, tá? Se fosse uma venda em definitivo, inclusive, acho que todo esse estresse que foi gerado, esse desgaste que foi gerado, não teria acontecido. Mas no fim das contas, o grande X da questão, mais uma vez, passa pela comunicação do Botafogo com o seu torcedor. A nota que foi divulgada foi brincadeira, né? Foi brincadeira. Se o Botafogo tivesse comunicado melhor através dessa nota, não detalhado os valores e tal, mas explicado melhor os detalhes dessa negociação, possivelmente a galera teria ficado triste, chateada, mas não teria gerado toda essa revolta que aconteceu, né? Verdade seja dita. A comunicação do Botafogo tem que melhorar com o seu torcedor. A gente bate nessa tecla aqui constantemente e vamos seguir batendo enquanto a comunicação realmente não estiver no nível satisfatório. Porque esse caso do Jefinho dava para ter contornado de uma maneira muito diferente, sem a menor sombra de dúvida. Agora, a respeito da saída do jogador, Marçal e Vitor Sá se pronunciaram. O Marçal, por exemplo, disse o seguinte, ó, abre aspas para o jogador. Sobre a repercussão no elenco, ficamos felizes pelo Jefinho. Obviamente contávamos com ele, era um jogador muito importante, fez campeonato maravilhoso ano passado, por isso está indo embora. Sinceramente, fico muito feliz pelo atleta. Talvez tenha só essa oportunidade, tem que aproveitar. É um moleque que tem futuro maravilhoso. Tenho certeza que o Botafogo vai procurar alguém que possa substituí-lo. Dentro do elenco já temos esse jogador, mas para ficar mais robusto e forte, o clube já está procurando substituto. Já deve estar conversando com alguém. É um misto. Feliz pelo Jefinho, obviamente perdemos com a saída dele, mas futebol é dinâmico, um vai, outro vem, quem permanece é o clube, o Botafogo é grande, vamos fazer o clube ser mais falado ainda. Já o Vitor Sá se pronunciou dizendo o seguinte, falou aqui, ó, abre aspas, hoje em dia, os mais jovens têm o sonho de fazer um bom campeonato no Brasil para depois conseguir a ascensão para a Europa. Se não fosse para o Lyon, tenho certeza de que o Jefinho iria para outro clube da Europa, já vinham falando que tinha propostas. Então tá aqui, falas de Vitor Sá, falas do Marçal, os jogadores internamente entendendo a saída do jogador, esse lado de desafio profissional, pessoal, desejo do jogador de dar esse passo adiante, a gente entende. O grande X da questão realmente foi a maneira como tudo aconteceu e foi comunicado ao torcedor. Seguindo adiante, deixando esse caso de Jefinho para trás, seguindo adiante, vamos falar aqui a respeito dos bastidores dessa vitória diante da equipe do Fluminense. Foi muito bacana ver o Botafogo mais uma vez, poder publicar um conteúdo com tanta profundidade, mostrando tantos detalhes desses bastidores, né? A gente tava com saudade, cara, de verdade. Esse conteúdo, me arrisco a dizer, era o preferido da torcida botafoguense lá na Botafogo TV. Por sinal, se você não tá inscrito na Botafogo TV, se inscreva. Estamos na beirola dos 400 mil inscritos por lá e dá pra gente ter muito mais, diga-se de passagem, né? É só você pegar tanto que o Botafogo tem de seguidor aí em outras redes sociais. Aqui no YouTube, menos de 400 mil, mas se inscreva lá, ativa o sininho, acompanhe os conteúdos da Botafogo TV, que isso dá uma moral gigantesca pro Botafogo e é muito importante também em termos de engajamento. Mas esse conteúdo aqui dos bastidores, se tu não conferiu, irmão, vale a pena investir cada segundo do seu tempo. São 25 minutos de vídeo, mas que vale todo o seu tempo sem a menor sombra de dúvida. De verdade mesmo, dá aquele confere, porque ficou um material muito bacana, naquele nível que a gente sabe que os bastidores do Botafogo são produzidos. Mas nesse momento aqui eu quero destacar, na verdade, em relação aos bastidores, a fala do Castro, algumas falas do nosso treinador, dizendo coisas interessantes antes dessa partida contra o Fluminense, que eu faço questão de destacar aqui para você. Abre aspas. A organização é fundamental para seguirmos em frente, cada um com sua tarefa, sabendo o que tem que fazer, e sempre com muita ambição. Quando não temos a bola, é ter a ambição de querer ganhá-la. E quando tivermos a bola, é querermos chegar ao gol. Tentamos um ataque rápido, não deu, bloqueou, ok, vamos segurar a bola no meio-campo mesmo. Sempre que tivermos em posse, nosso primeiro pensamento é ir para cima deles. Palavras importantes. É claro que durante o confronto nem sempre isso é possível. Você tenta sair rápido, o adversário faz um bloqueio, tem um adversário do outro lado. Logicamente a gente não pode desconsiderar esse elemento da história. Mas é muito interessante ver essa questão da ambição, né? E eu vou repetir aqui, ó. Sempre com muita ambição. Quando não temos a bola, é ter a ambição de querer ganhá-la. E quando tivermos a bola, é querermos chegar ao gol. E dessa maneira, inclusive, o Botafogo saiu vitorioso nesse confronto contra o Fluminense. O Castro também diz aqui assim, ó, antes dos atletas subirem para aquecimento, essa é uma das competições que queremos ganhar
e vamos lutar muito por elas, tá, campeões? Vamos ao jogo, bora! O resto, tu acompanha lá na Botafogo TV, porque certamente tu vai se amarrar nesse conteúdo, ficou muito maneiro. É isso, Fogão. Nesse vídeo aqui, eram essas informações que eu queria compartilhar contigo. Na hora do almoço eu tô de volta, fica o convite para sua participação, porque afinal de contas, sua audiência é sempre fundamental aqui no canal. Deixe o seu like, se inscreva, tamo junto e até a próxima.